Olá, esse é o segundo videozinho enquanto eu arrumo meu quarto, porque eu percebo que eu não posso mexer nos botões, senão para de gravar. Eu vou botar meu celular aqui, ó, na janela, que eu acho que tá bom, dá uma boa visão aqui no meu quarto. Introduções, meu nome é Jade Rosa, sou promotora de marketing no Cusão Santinho Resort. Mentira, não sou, mas eu realmente trabalho com marketing e essa merda te deixa maluca. E eu estou arrumando meu quarto e... é isso, estou arrumando meu quarto porque... saudável, né? E aí, enquanto isso eu vou gravar esse videozinho, falar um pouquinho da minha vida. E talvez a câmera esteja aqui, daqui a pouco está lá. A vida é inconstante, se acostume. O que eu posso falar, né? Primeiramente, né? Eu comi um brownie de maconha e talvez daqui a pouquinho eu fique meio esquisita. Levemente, mas na medida ainda. Essa é minha gata, ela é tipo o amor da minha vida. E sim, tá bom. Ela é muito foda, né, cara? Eu diria que foi a maior conquista da minha vida foi essa gata. Apesar de que quem fornicou ela foi a mãe gata dela, mas eu cuido dela hoje em dia. E eu vim refletir um pouquinho de coisas positivas nesse vídeo, na verdade, porque a minha vida... Vai se fuder, tu tá na frente do vídeo, seu otário. Vai ser tão perfeito, mano. Eu vou esmagar você. Minha vida inteira eu sempre fui uma pessoa muito negativa. Só que hoje em dia eu uso maconha, então não tem nem como eu ser negativo no estado. Se você é negativo e fuma maconha, você falhou como ser humano, irmão. Tu tá indo contra qualquer lei possível do universo. Mas vamos falar sobre mim, porque é isso que importa hoje. Eu mudei muito. Eu mudei muito mesmo. Eu era muito filha da puta há um tempinho atrás. Nossa, agora que eu percebi que meu quarto tá quase todo arrumado, porque eu esqueci de gravar o vídeo no início. E eu só tive ideia quando eu já tava no final de arrumar meu quarto. Mas tá, dá pra pegar algum conteúdo ainda. Enfim. E às vezes eu não percebo o quanto que eu evolui na minha vida, cara. Eu acho que isso é uma reflexão bem legal pra se fazer. Porque a gente constantemente tá se criticando e constantemente tá se colocando pra baixo. Porque é meio que construída essa parada de que, tipo, quem se exalta muito, quem reconhece muito, tá ligado, as coisas, constantemente é tipo um pau no cu, tá ligado? É tipo arrogante ou só pensa em si mesmo. E essa é uma parada instintiva e não tem exatamente uma linha, assim, um limite que tá os filhos da puta e as pessoas que só em geral gostam de si próprios e não estão fazendo mal a ninguém. E não necessariamente que não existe essa linha, mas é uma linha imaginária, tá ligado? Uma questão que a gente não consegue nem colocar numa divisão real. A gente criou isso no nosso pensamento, tá ligado? Tá lá no nosso subconsciente, que a gente consegue reconhecer quando um cara é muito pau no cu, ou quando o cara ele não é pau no cu, mas, tipo, eles podem ter atitudes iguais. Eles podem ter a mesma atitude, só que vindo de certas pessoas, isso é, tipo, muita filha da putagem, tá ligado? Por exemplo, vamos dizer... Eu tenho que pensar um pouco, então eu vou poupar tempo. Ok, por exemplo, não ter um trabalho, tá ligado? Ok, não ter um trabalho em geral é uma atitude de vagabundo, na visão geral, tá ligado? Todo mundo vê que não tem trabalho, um vagabundo. Eu tô falando isso já pegando um perfil de gente adulta, né? Porque se você é adolescente, também depende, tá ligado? Mas, tipo assim, se você pegar um cara que teve um burnout e não tá trabalhando, o pessoal tende a julgar muito menos do que, por exemplo, um cara que, tipo, não tem trabalho, mas não porque teve burnout, só porque ele, tipo, não quer ter um trabalho, tá ligado? Ele tem, tipo, uma vida legal lá com os pais e não quer um trabalho, foda-se. O pessoal vai ver um cara assim como pau no cu. E eu acho engraçado esse conceito, mas eu já vou chegar nisso. Agora eu tô no princípio de essa separação, tá ligado? De que certas atitudes vindo de certas pessoas é um bagulho de pau no cu e outras coisas não. Se colocar em primeiro lugar, às vezes é coisa de pau no cu e às vezes não é, tá ligado? Quando você escolhe se amar antes de alguém num relacionamento, muitas vezes as pessoas vão te ver como uma pessoa generosa. Só que aparentemente, se você estiver dentro do relacionamento, ou não sei, talvez até mude um pouco as circunstâncias, não seja uma situação muito típica,
as pessoas vão te ver que ninguém pau no cu. Porque, como assim você não tá colocando a pessoa na sua frente sempre e você tem prioridades diferentes? Nem sempre as pessoas vão aprender a separar essas coisas. E essa é uma questão muito interessante, inclusive, prioridades. Porque prioridades é uma coisa que mano, por mais que a gente tenha aquele princípio geral, é uma questão muito individual. É uma questão muito, muito individual. Tá ligado? A gente tem o princípio geral de, tipo, não seja racista, não mexa com crianças e espaço pessoal, amigo. E tipo assim, se você segue esses princípios mínimos, você pelo menos não é um monstro. Mas temos mais coisas além disso, é óbvio, tá ligado? Tem as entrelinhas, tem coisas menores, tá ligado? Pequenos preconceitos ou pequenas atitudes que te fazem um grande pau no cu. Pode ser algo pequeno, mas vindo de você, amigo, é uma merda. E isso é engraçado, cara. É uma coisa que eu aprendi muito com o tempo, princípios, porque na minha idealização desde criança, tá ligado? Eu sempre acreditei muito que se você fosse uma pessoa engraçadinha, confortável de estar perto, tá tudo bem você ser meio pau no cu, mas você cresce e percebe, enfim, que as suas atitudes boas não anulam as atitudes ruins. O que você escuta a vida inteira é que as atitudes ruins não anulam as boas, mas vice-versa. As suas atitudes boas não vão anular nada de ruim que você fez. Então, os efeitos, as consequências daquela atitude vão repercutir ainda na sua vida, tá ligado? Independente se você é a melhor pessoa do mundo ou não, vão repercutir na sua vida e com direito, porque você foi um pau no cu. Independente se agora você não é mais, tá ligado? E você pode achar injusto, mas foi injusto o que você fez também. Então, não é de seu direito queixar. E mesmo que talvez você não tenha sido injusto, são as consequências de um ato que você deveria ter consciência. Agora, as pessoas pregam isso, e eu realmente entendo que você tem que ter essa consciência, até por si próprio, tá ligado? Tu pode realmente ser uma pessoa legal, mas se você fazer muita merda ao longo da sua vida, não importa o quão bom você seja por dentro, amigo, você não pode ser um pavor, você não pode ter atitudes ruins, tá ligado? E eu entendo, isso é um sentimento de comunidade, na verdade, porque se a gente estagnar que tá tudo bem errar e que tá tudo bem é humano, sabe? Eventualmente vai ter gente que vai se passar, tá ligado? E vai se acomodar a esse conceito de que, tipo, tá tudo bem errar. E eu errei porque eu sou humano. E, tipo, o outro cara também errou. Só que é diferente, tá ligado? Você, tipo, só errou e aceitou que errou. Você não pensou no seu erro de fato e ele tá repercutindo até hoje. E o que você tá fazendo sobre? Nada. Só, tipo, fazendo outras atitudes boas que não necessariamente consertam o erro que você fez. Então, isso é uma questão a se pensar. Certos erros não tem conserto, tá ligado? E as ações, as consequências dele vão repercutir na sua vida e você não pode fazer nada sobre, porque você fez isso. E às vezes o erro de outras pessoas vão repercutir na sua vida também, tá ligado? Porque foi o erro delas. E infelizmente você foi vítima do erro de alguém. Talvez seja sua culpa até por se envolver com essas pessoas, sabe? Mas é claro, as pessoas não gostam de fazer essa colocação, porque isso coloca a vítima como culpada, tá ligado? Apesar de que quando é na questão de errar ou não errar, aí a vítima não necessariamente é vítima, ela é culpada, tá ligado? Mas também depende do erro e tudo é tão relativo nessa vida que não dá pra estagnar as coisas numa regra, tá ligado? Não existe vítima, não existe condenado, existe pessoas e atitudes e é só isso, irmão. A gente tem um princípio de bom e de mal geral, mas isso é só pra a sociedade não colapsar, tá ligado? No final, somos fodendo seres humanos e tudo que a gente fizer é centrado a nós mesmos. Não importa o que você faça, é centrado a nós mesmos. Ah, mas eu tô fazendo uma coisa tão boa e tô deixando de fazer algo que é bom pra mim, pra fazer algo legal pra outra pessoa. Isso não é, tipo, super não egoísta. Não, vadia, você só quer aprovação social. Ou você vai se beneficiar dessa situação de algum modo, tá ligado? Provavelmente a longo prazo. E é claro que numa situação dessas, a gente tende a pensar logicamente no longo prazo, pra não se agarrar a prazeres momentâneos. Quem se agarra a prazeres momentâneos geralmente é quem tá na merda. É por isso que a gente tem que aprender a ter controle dos nossos vícios, dos nossos desejos, senão eventualmente você vai ser um pau no cu. A não ser que você tenha desejos puros, aí a gente entra no conceito de pessoas e a sua bondade, maldade,
tá ligado? Eu acredito que existe 4 grupos de pessoas, essencialmente. Socialmente falando, tá ligado? Não que isso seja algo de fato biológico, porque eu não acredito no conceito de bom ou ruim. Eu não acredito nessa merda. Óbvio que eu tenho os meus princípios do que é bom e ruim, e eles estão bem encaixados ali no conceito geral, mas eu não acredito nisso, tá ligado? Considerando que tudo é relativo nessa merda. Tudo é relativo e tudo sempre tem um desfecho ali, tá ligado? Tu pode estar achando injusto, a pessoa não achou justo, tá fazendo a merda igual, e ela muitas vezes vive o resto da vida inteira feliz e de bem com isso, porque ela não liga. E é isso, né, mano? Não sei porque eu tô me prolongando nisso, talvez esteja batendo. Ok, eu acredito em... Esse é um conceito que eu criei. Eu acredito que existem pessoas que nascem genuinamente boas e pessoas que nascem genuinamente ruins. Agora, essas pessoas estão fadadas a ser boas ou ruins? Não. Eu acredito que pessoas que nascem boas podem ter desejos bons, tá ligado? Mas muitas vezes elas crescem com essa ideia de que, tipo, elas têm que seguir os desejos dela e nunca foram criticadas pelos desejos de fatos, tá ligado? Porque geralmente são desejos puros, são desejos que ajudam os outros. Mas e se uma pessoa dessa desviar do caminho? Se ela começar a se envolver com pessoas ou lugares, tá ligado? Que, tipo, distorçam esses desejos, tá ligado? Essa pessoa nunca aprendeu que, tipo, os desejos delas são algo a se conter, porque ela sempre teve desejos que beneficiam a ela mesma e ao redor. Isso é uma parada mais subconsciente. Apesar de você entender que certa coisa pode ser errada, você sempre vai ter essa punção dentro de você. Se você for uma pessoa impulsiva, é claro, pode ser que você não seja, mas pau no seu cu, pessoa neurotípica. E, ok. Aí eu percebi que tem 6 tipos de pessoas e eu não sei fazer contas, tá? Tem esses tipos. E tem pessoas boas que, ok, continuam sendo pessoas boas e tudo certo. Pessoas ruins. Eu acredito que tem certas pessoas que, tipo, nascem com ruindade mesmo, tá ligado? Eu acredito que tem pessoas que, tipo, são ruins. Tem pessoas que eu olho e falo, essa porra é ruim. Apesar de eu não acreditar no bem e no mal, tem sim gente que eu olho e falo, tipo, porra, que pessoa ruim. É difícil explicar esse conceito. Talvez eu grave outro vídeo depois explicando melhor essa parada comigo do bem e do ruim, tá ligado? Porque é um conceito muito complexo na minha cabeça e eu preciso de um vídeo de um tempo especialmente pra isso. Mas, enfim, a princípio, pessoas que nascem ruins são pessoas que, tipo, têm desejos egoístas que beneficiam só a si próprio e, em geral, só, tipo, acabam com a vida das outras pessoas ou têm prazer nisso, tá ligado? As pessoas têm 2 destinos. Ou elas estão fadadas a seguir os seus desejos, tá ligado? Ou não, também, tá ligado? Você vê muita gente frustrada, muita gente rabugenta da vida, tendo a vida mais exemplar possível. Muitas vezes porque essa pessoa não queria estar fazendo isso de fato, tá ligado? Mas ela foi fadada a ser uma pessoa boa porque ela sabe que essas coisas são ruins dentro dela, tá ligado? Esses desejos são ruins. E esses princípios dela são corrompidos. Não os princípios necessariamente, porque eu acho que os princípios são uma construção. Agora, tipo, esse bom ou ruim é uma parada que tá dentro de você. Tá. E é uma pessoa que, tipo, sabe que ela é filha da puta e sabe que isso afeta os outros. E por mais que isso desagrade ela não faz isso porque, tipo, tá, logicamente isso não faz sentido. E é isso. Eu acho que esse tipo de pessoa é melhor do que o tipo de pessoa que é boa e segue a ser bom. Por causa que esse tipo de pessoa, ela, tipo, ela faz um esforço de fato. Ela, tipo, eu acho que esse é um dos únicos atos, né? Uma das únicas coisas que eu realmente consigo ver como não egoísta, tá ligado? Porque a pessoa, ela simplesmente, ela tá infeliz com a vida, tá infeliz do jeito que as coisas são, não gosta disso. E ela aceita porque ela sabe que, tipo, as coisas não tem que ser desse jeito, pau no cu, tá ligado? Uma pessoa que não sucumbe aos desejos dela. E eu acho isso muito foda. Eu acho isso maravilhoso. Eu acho esplêndido, tá ligado? Porque, assim, tem um espectro nisso também, tá ligado? Eu não vou aplaudir um pedófilo por não pegar crianças, tipo... É o mínimo. É o mínimo, tá ligado? Eu não vou te aplaudir por isso, viado. Mas agora, assim, uma pessoa que tem impulsividade em usar drogas, uma pessoa que, tipo, realmente não consegue viver sem droga, mas sabe que isso afeta ela e ao redor dela. E por mais que, tipo, ela seja
mais eufórica com essas coisas, esteja mais realizada com a vida e sem as drogas ela esteja infeliz, ela prefere trilhar esse caminho porque ela sabe que, no geral, ela faz um bem geral, tá ligado? Ela faz mais bem do que tá lá tragando, tá lá cheirando, tá lá baforando, tá ligado? Tipo, ela sabe disso e ela escolhe um caminho mais honesto, tá ligado? Um caminho de sofrimento praticamente eterno, tá ligado? Ela provavelmente nunca mais vai ter um momento de satisfação real na vida, tá ligado? Além de pequenos méritos, mas, tipo, nada disso vai ser realmente significativo pra ela no final. E essa pessoa tá lá vivendo. Às vezes essas pessoas são pessoas depressivas e ninguém considera isso. Porque as pessoas sempre vão considerar as que têm um coração puro. Mas, vadia, isso não existe. Existe uma sociedade com regras e princípios estagnados. Desde os primórdios, tá ligado? E nossos instintos, claro, tá ligado? Se a gente tá fazendo jus a esses segmentos, não importa, tá ligado? Não tem essa de bem ou ruim. Ninguém nasce do bem ou do mal. Não acredito nessa merda. Acredito que a gente vive um mundo com certas regras estagnadas. Não sei da onde, porque se você for parar pra pensar bem, todo o nosso instinto, todos os nossos conceitos, eles são bem confusos. Mas, tipo, da onde vem isso, tá ligado? Da onde vem essa merda? Da onde que a gente, tipo, só entrou em consenso que isso é ruim? Por que isso é ruim? Como isso faz a ser ruim, tá ligado? Ou a mesma coisa que coisas boas, tá ligado? Porque necessariamente isso é bom. Por que isso é legal? Porque, não sei. Isso é uma coisa pra pensar sobre, mas que eu vou pensar sobre outra hora, que eu tô ficando chatada. E... Sejam legais. A verdade é que minha própria linha de pensamento é algo relativo, porque ela muda. E eu tenho meio que essa ideia base ali desde criança, mas ela também muda pra caralho. E às vezes eu me desapego dela e me apego a outra, e aí eu me reapego. E as coisas são assim, tudo muda. E esse foi o princípio do vídeo, na real. Era pra eu falar sobre como eu tava indo bem na vida. E aí do nada eu entrei em um puta papo filosófico. Mas a verdade é que eu tô indo muito bem na minha vida, sim. E eu acredito porque eu não tô fazendo, tipo, aquele padrão de vida boa, mas eu já tô fazendo muito melhor do que eu já fiz antes. E por mais que em alguns pontos eu esteja pior, em outros eu tô muito melhor, tá ligado? E a gente tende a focar nos pontos negativos que a gente, por exemplo, eu não leio mais tanto quanto antigamente, tá ligado? Hoje em dia eu quase não leio mais. Eu não estudo mais tanto quanto antigamente, não assisto mais tanta série quanto antigamente. E há quem diga até que eu sou uma pessoa bem mais vazia hoje em dia do que antigamente. Pode ser, mas eu também tenho um contato interpessoal bem mais sincero, ok? Eu tenho relações interpessoais mais sinceras também, tá ligado? Eu sei me envolver melhor com as pessoas hoje em dia. Eu tenho mais maturidade e eu tenho mais senso de responsabilidade também. Por mais que ainda não esteja batendo muito ali com a minha idade, eu tenho senso de justiça bem melhor do que antigamente. Antigamente você sente justiça era uma bosta, tá ligado? Mas eu tô muito feliz, na verdade, com o que eu sou. Não tanto quanto eu gostaria de estar, mas eu pelo menos sei que isso é legal e que tá tudo bem. E eu fico agraciada com o tanto que eu mudei, na verdade, sabe? Porque certas coisas que começaram com uma brincadeira dentro de mim, hoje em dia é uma coisa de fato, tá ligado? Algumas atitudes minhas, algumas gesturas que antigamente era uma imitação ou que... Não sei, sabe? Essa é a questão, quando você insiste muito em algo em você, isso acaba virando parte de você. E eu acho isso legal até. Eu tenho muito traço das pessoas que passaram na minha vida e eu acho isso bonito e muito engraçado quando eu paro pra pensar. Mesmo pessoas ruins, tá ligado? Mas eu fico feliz porque muitos desses traços não são ruins. A maioria desses traços que eu peguei de outras pessoas são coisas boas. E isso é legal. Eu peguei o humor de um dos moleques mais filha da puta que já passou na minha vida, tá ligado? Mas ele tinha um humor legal. E isso era uma coisa que me divertia com ele. Então eu fico feliz que eu tenho um pouquinho do humor dele. Eu peguei um pouquinho do gosto musical de um moleque que me assediou. Pesei o clima. E esse moleque é bem fodido. E narcisista. Mas ele me deu um gosto musical muito legal até. E eu gosto dessas músicas de lembrar desses momentos, tá ligado? Eu sei que ele, tipo, não é uma pessoa muito legal.
Mas eu gosto de lembrar desses momentos porque, tipo, deixa a minha mente mais leve, tá ligado? Faz parecer que, tipo, pelo menos ele não é só um cara que me assediou. Ele é um cara que eu tinha amizade. O que pode ser mais triste também, mas pra mim não é, não sei explicar. E é isso. Eu tenho alguns traços de amigas que passaram na minha vida. Eu tenho traços de amigas que estão comigo até hoje. Eu sou muitas coisas das pessoas que eu gosto. E isso faz eu gostar tanto de mim mesma. Porque, mano, ele tá aqui, tá ligado? Tá aqui ainda. Isso é muito legal. E é isso. Eu tenho muita coisa minha de quando eu era criança que me deixa muito feliz, cara. Porque, tipo, eu gosto muito de crianças em geral. Porque eu acho criança, tipo, um bicho muito fodas, tá ligado? Elas são muito puras. Elas, tipo, são o que são e não precisam ser mais o que são. Porque já é aquilo, tá ligado? E tá ótimo. E, tipo, foda-se se elas são boa, ruim, foda-se. Tipo, pra elas sempre vão estar certas, tá ligado? E. Ou às vezes, tipo, elas sempre vão ter algum conceito muito idiota na cabeça, tipo. Eu não posso comer feijão misturado com arroz, porque minha mãe disse que não. Faz sentido? Não sei, mas a minha mãe disse que não, então foda-se. É isso, eu não sei explicar. Crianças são simples. Isso é, tipo, coisas que são tão complexas pra gente lidar, elas lidam muito bem. E elas são engraçadinhas do jeito delas e elas estão ali no início da vida delas, elas ainda estão na porta de entrada do que é o mundo, de fato. E estão aproveitando a vida do jeito delas. E daí acontece uma merda, só que acontece, tipo, algo legal em seguida. E elas só ficam muito felizes. Muito legal isso. E eu gosto muito do meu eu criança, porque eu era uma criança muito hiperativa. Eu sempre fui muito de querer fazer tudo e querer conhecer tudo. E eu sempre fui muito curiosa, eu sempre quis saber das coisas, sabe? Eu sempre fui meio fofoqueirinha. Eu sempre fui meio nervosa com as coisas, sabe? Tipo, desde criança eu sou assim. Isso é muito legal. E tem tanta coisa que, tipo, eu queria fazer quando criança e eu consigo fazer hoje em dia, cara. E isso é tão legal, porque você vai pensar que, tipo, a minha criança, ela tá muito feliz. A criança que eu fui, ela ficaria muito feliz, cara. Eu ficaria muito feliz de saber que ela ia fazer isso um dia. Eu queria muito cortar e pintar meu cabelo um dia. E eu cortei e pintei meu cabelo. Cara, eu queria ter, tipo, um clube de amigos, tá ligado? Pra ficar falando sobre música tipo, sei lá, tocar guitarra e cantar e, tipo, fazer uma bandinha. E eu realmente faço essas coisas. Eu não tenho uma banda, mas eu me reúno com meus amigos de fato pra, tipo, ficar tocando música e essas coisas e conversar sobre música e jogar videogame e comer várias besteiras. Eu queria ter, tipo, uma vida bem de aventureira e, tipo, ter uma vida bem de aventureira, mas eu ter a vida de aventureira que eu queria, porque eu era uma criança meio autista e chata. Então eu sempre gostei de umas coisas mais bobas, sabe? Apesar de que eu, às vezes, também queria ser um pirata. Às vezes eu queria ser um ninja. Mas em geral eu queria ser um pirata. Hoje em dia eu tenho essa hiperfixação com cowboy, mas eu sei que meu criança queria ser um pirata. Ai, desculpa, hoje em dia eu sou um cowboy. As coisas mudam, vadia. E, e é muito legal isso. Eu terminei animes que eu achei que eu nunca ia terminar. Eu não assisto mais tanta coisa hoje em dia, mas eu terminei muita coisa já há um tempinho. Que tá bem próximo até. As coisas acontecem tão rápido na minha vida que daí parece que tá muito distante certas coisas, mas na verdade elas estão ali e é só que acontece muita coisa. Mas tá ali ainda e isso é muito legal. E eu tô muito feliz, porque eu tô chapada, dois, a vida é boa demais, cara, a vida é muito boa pra ficar chorando sobre, por isso que muitas vezes quando eu tô mal eu quero ficar mal, porque eu gosto de ficar mal. Tipo, essa é uma coisa que eu gosto de ficar mal. Eu não sei se é tóxico, mas eu gosto de ficar mal. Mas eu sei que, tipo, eu não posso ficar muito nisso, por mais que, tipo, seja uma experiência realmente legal, até porque, tipo, muito mais contato comigo mesma. E eu, tipo, eu não tenho que escolher nada, tá ligado? Eu tô mal e é isso, e foda-se. Fodam-se vadias, eu posso ficar mal. E é isso. Mas eu não me prendo nisso, porque eu sei que isso pode ser prejudicial a mim. E eu acredito às vezes que eu sou uma pessoa ruim, mas eu acredito que eu posso ser uma pessoa ruim controlada. E é isso. E legal, mano. Eu fico feliz. Até pro meu eu adolescente, assim, eu prometi algumas coisas
que as pessoas iam gostar de mim do jeito que eu sou, sem eu ter que mascarar. E isso tem acontecido bastante ultimamente, porque eu descobri que eu sou uma pessoa até interessante para as outras pessoas. E eu sempre me achei interessante, tá? Sendo bem sincero, eu sempre me achei uma pessoa interessante pra caralho, mas eu não imaginava que os outros iam me achar interessante, porque eu não acredito muito isso vindo dos outros. Eu nunca tive isso dos outros. Mas também porque eu nunca me expressei muito. Ou porque a minha personalidade hoje em dia é tipo trending tops. Mas quando eu era criança eu só era julgada, né? Eu aprendi muito do conceito, tipo, das coisas que as pessoas gostam, então facilitou. Mas eu sempre fui uma criança sozinha, porque as outras crianças nunca gostavam, tipo, das mesmas coisas que eu. Ou não no mesmo nível que eu, tá? Psicopata pra gostar das coisas. E nunca tiveram o meu jeito, nunca tive o jeito das crianças. Cara, nunca fui igual às outras crianças. E, tipo, hoje em dia eu acho isso legal, só que na época eu sei que eu sofri pra caralho com isso. E, tipo, eu odiei. Era uma merda, eu ficava sozinha. Ninguém gostava de mim, o pessoal me tirava pra fedida, estranha, esquisita, monstro, por eu não ser do pessoal dali, tá ligado? E hoje em dia o pessoal, tipo, olha isso e acha engraçado. E é só isso, o pessoal só acha engraçado, tipo, o meu jeito de ser. Enfim. É isso. O vídeo de 26 minutos de eu falando de mim mesma. Deus, chegamos ao ápice do Narcisos. Mas pode ser honesto. Ou não. Não sei. Até que ponto o meu suicídio é honesto ou não. Haha, chop suey referências. Esse é o princípio das coisas. Eu chapei pra caralho. Nossa. Chapei. Agora fodeu.